Bom, nessa aula 8, eu queria fazer alguns comentários acerca de um assunto que eu tinha abordado aí na aula 1, tá? Que é um assunto que, eu admito, é um assunto difícil, complicado de entender, de compreender, ainda mais sobre o assunto que eu não mostrei exemplos mais palpáveis, mais práticos, tá? Eu tinha comentado a respeito sobre energia, que é um instrumento, né, na área de engenharia ambiental, podendo ser usado por diversos especialistas, né, para, a grosso modo, né, estudar o impacto ambiental, né, da geração de algum produto, geração de um serviço, elaboração de um processo, tá? Então, assim, eu vou procurar ser mais didático, fazer mais alguns comentários sobre ele, né, para ver se vocês conseguem entender aí de uma vez por todas, né, porque é um assunto complexo mesmo. Procurando mais material aí na internet, né, eu descobri, por exemplo, que tem um professor lá da FCBA, que é o Vitor Comar, que ele já faz trabalho sobre esse assunto, tá? Sobre energia, balanços energéticos e unidades variáveis. Peraí que eu vou compartilhar para vocês aqui. Como esses aqui, né? Transformidade, energia específica, fluxo de energia, assim por diante, né? Então, esse aqui foi um dos primeiros assuntos. Antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre algumas formas, né, de avaliar impactos ambientais, até mesmo econômicos e sociais por consequência. Por exemplo, tem um instrumento que é chamado de análise do ciclo de vida. Tá? O que é isso? É algo parecido, tá? Tem objetivos assim, não iguais, mas não sei se posso dizer semelhantes, mas ele visa avaliar a geração de algum produto ou serviço ou um estudo de um processo, desde a elaboração do produto até seu descarte, né? Então, vou dar um exemplo. A análise do ciclo de vida da geração eólica. Então, você tem que ver desde o começo, porque um gerador eólico, desse de grande porte, né, aqueles sistemas de duas ou três pás, né, para geração de energia elétrica de grande porte, que já existe aí até estudos, né, usinas eólicas de 10 a 12 megawatts, né? Então, tem materiais diversos, né? Por exemplo, as pás são feitas de materiais compostos, por exemplo, fibra de vidro, entre outros materiais especiais. Tem a estrutura, né? Que é um grande edifício, né? Que sustenta a instalação, né? É, imagino que é feito essencialmente, basicamente de aço, um outro material ferroso, e ele é sustentado por estrutura de concreto, né, que fica no solo para ficar estável, né? Tem os materiais que compõem toda o conjunto, né, de o sistema mecânico e elétrico, né, para converter a energia dos ventos, energia mecânica, e depois energia mecânica e energia elétrica. Então, assim, como é que eu vou medir o impacto ambiental daquilo, né? Porque a grande questão, né? Qual que causa mais impactos ambientais? Uma fonte de energia ou outra? É uma pergunta que é muito difícil de responder. Então, a análise do ciclo de vida, ele facilita para você ter essa resposta em números. Quando fala análise do ciclo de vida, por exemplo, podemos levar em consideração a quantidade de material que foi usado, né? Quando eu falo isso, não estou dizendo foi usado tantas toneladas de aço, de ferro, tantas toneladas de cobre, tantas toneladas de concreto, mas é saber quanto de material, né, matéria-prima que foi usado para eles, né? Aí já é um assunto muito mais complexo, que já tem que fazer esse levantamento desde a produção, né, não a produção, né, mas a prospecção, por exemplo, do minério de ferro, a prospecção do minério de cobre, prospecção da brita, da areia, para a produção lá do cimento, do concreto, que vai permitir a fixação da instalação eólica, tá? Já um estudo por trás desde antes da construção, né? E dentro da análise do ciclo de vida, nós também podemos levantar o consumo de energia, por exemplo, energia elétrica, energia térmica e também as emissões, porque geração eólica, na operação, ela não emite nada.
teoricamente não emite dióxido de carbono, não emite monóxido de carbono, material particulado, gás metano, óxidos nitrosos, nitrogenados, como NOx, NO2, NO, nem SO2, enfim. Então, assim, fala-se bem, né, da geração eólica por não poluir o ar, não poluir o solo, não poluir as águas, mas tem outros impactos que nós vamos comentar mais para frente. Mas indiretamente, nós podemos, é possível fazer um levantamento. Quanto de emissões foram geradas para a produção do concreto? Para produzir o concreto, tem o cimento. Quanto que foi emitido à atmosfera do cimento que foi utilizado para a produção do concreto, para a base da torre eólica, né? É aí que nós estamos falando de emissões indiretas. Tá? Então, a análise do ciclo de vida permite avaliar também os impactos indiretos. Por exemplo, eu até dei o exemplo nos vídeos anteriores. Por exemplo, se você comprar um sapato, um par de sapatos. O sapato tem borracha, tem plástico, tem couro, por exemplo. Não vai poluir o ar, não vai poluir a água, o solo, nada no momento do seu uso. Mas com certeza causou impactos ambientais durante a sua produção. Tá? E o impacto ambiental é maior se, por exemplo, esse produto é de má qualidade, se o produto vai ser descartado a um curto período de tempo. Se for um produto de qualidade que dure bem, que dure por anos ou décadas, esse impacto ambiental ele é mais diluído. Então, até posso medir, por exemplo, impacto ambiental em um determinado período de tempo, e o ano. Aí vocês vão ver que vai ser menor. Porque vocês podem pensar também da seguinte forma. Em vez de comprar 10 pares de sapatos de qualidade inferior, você compra um de melhor qualidade. Então, teoricamente, o produto de melhor qualidade vai causar menos impactos porque vai ter uma maior durabilidade. Em vez de comprar 10, você compra um só. Voltando ao aspecto da geração de energia, tem um assunto que fala-se bastante, que é a questão na área de energia, fala-se sobre a repotenciação. O que é isso? É a prática de você aumentar a vida útil de uma central elétrica. Fala-se isso por quê? Primeiro, para aumentar a eficiência energética. Isso pode ser feito até mesmo na geração eólica, mas é muito comum, especialmente na geração hidroelétrica. Porque quando você faz o projeto de uma usina hidrelétrica, até faz-se a conta tal da eficiência da capacidade, né, de aproveitar a energia potencial gravitacional da água. Vamos supor que seja 90%, supondo. O que seria esses 90%? A eficiência das turbinas e também a eficiência do gerador. Então, multiplica um valor pelo outro. Vamos supor, 92% da turbina vezes 95% do gerador, aí vai dar, sei lá, 90%, 91%. Vamos supor, 0,92 vezes 0,95, por exemplo, né? É só, se tiver curiosidade, é só pegar a calculadora e calcular. É sempre um vezes o outro. E com o tempo, devido a questões diversas técnicas, como por exemplo, desgaste das turbinas, desgaste natural dos componentes do gerador, a tendência é essa eficiência cair. É algo semelhante, por exemplo, a uma geladeira, que eu dei exemplo anteriormente, né? Mas sobre em cima de outro assunto. Com o tempo, os materiais isolantes da geladeira, a questão do tempo, não estou nem falando por causa de vento, por causa de poeira, nada disso. É algo natural, um desgaste natural, demorado, mas acontece, é inevitável. Os materiais aos poucos vão perdendo o seu isolamento térmico. Um exemplo mais próximo, a borrachinha da geladeira, que depois de um certo tempo é bom trocar. Só fazer o teste, né? Coloca uma folha de papel, se a porta da geladeira consegue fechar e travar a folha de papel, é porque está bem vedado. Agora, se fechar a porta e a folha cair, é sinal que está na hora de trocar a vedação. Isso é natural devido ao uso intenso e também com a ação do tempo. Tá? Então, a eficiência
de qualquer sistema mecânico, elétrico, eletrônico, tendência a diminuir. Alguns em maior, outros em menor grau, né? Então, voltando ao exemplo da hidrelétrica, depois de um certo tempo, quando fala certo tempo é décadas, 20, 30 anos, recomenda-se parar as estruturas e fazer uma reforma. Pode ser uma reforma de uma turbina, até mesmo a troca. Só que trocar a turbina é algo muito mais complexo, porque é um equipamento muito pesado, caro, etc. Né? Então, e o gerador não é muito diferente. O gerador é composto por diversos componentes, então dá para retirar esses diversos componentes. E às vezes é possível obter até uma eficiência até mais alta do que a eficiência que tinha na inauguração do projeto. Então, vamos supor, inaugurou na década de 70 uma hidrelétrica, eficiência de 90%. Aí chega 50 anos depois, agora, vamos supor, 2020, o que era 90%, depois da repotenciação aumentou para 92%. Isso acontece, tá? Isto é, das duas uma, ou gerou mais energia elétrica, ou gerou a mesma, mas usando menos água, ou os dois. Tá? Isso aí é eficiência, tá? Que é uma medida, né, de entrada e saída, que é algo local, pontual da máquina. Tá? Aí o que acontece, voltando a falar da análise do ciclo de vida, quando você faz a repotenciação, você aumenta a vida útil. Então, no projeto, se estava previsto, sei lá, duração de 30 anos a central elétrica, aumenta para 60. E aí todo aquele impacto ambiental causado no começo do projeto, ele vai ser diluído. Então, dá até para fazer o cálculo, a quanto de CO2 foi emitido por gigawatt-hora de energia gerada. Se for pensar numa usina nova, numa central elétrica nova, é mais fácil, porque agora há essa preocupação de estudar os impactos indiretos. Eu já vi, por exemplo, o trabalho que fizeram lá, análise do ciclo de vida da usina de Itaipu. Foi mais difícil por quê? Porque essa análise do ciclo de vida foi feita bem depois da sua inauguração. As primeiras turbinas foram inauguradas, começaram a produzir energia, não sei se em 1985, por aí, e as últimas acho que é para 2008, 2010, e o estudo de análise do ciclo de vida foi mais ou menos nessa época, aí, há 10, 20 anos atrás. Tá? Desculpe, não lembro a época, mas eu sei que foi bem depois da sua inauguração. E o impacto, aí a maior parte do impacto ambiental é durante a sua construção, né, que é a produção do concreto, a instalação das fundações, a colocação das fundações, o desvio da água no rio e assim por diante. Tá? A extração dos recursos naturais, né, por exemplo, né, até uma usina como essa teve que se construir várias pedreiras, várias jazidas novas de argila, de areia, né, porque é uma quantidade de material colossal, muito grande. Então, a vantagem de você utilizar um produto por mais tempo ou gerar energia por mais tempo é que o impacto, aquele grande impacto ambiental no começo torna-se menor com o passar do tempo, né? E você pode fazer essa comparação com várias tecnologias diferentes, a geração eólica com fotovoltaica, com hidrelétrica, com termoelétrica, gás natural e assim por diante. Porque, por exemplo, as renováveis, eólica, fotovoltaica e hidrelétrica, não tem, teoricamente, né, não tem a emissão de gases na casa de máquinas. Né? Como também não polui o solo naquele ponto. Tá? E também não polui a água naquele ponto, teoricamente. Tá? Mas pode causar grandes impactos no começo. Tanto que falam, por exemplo, né, que geração fotovoltaica gera uma grande emissão indireta. Por quê? Porque para a produção das placas, consome-se muita energia, gera-se muitos gases, gera-se muitos resíduos. Mas você vai comprar um módulo para colocar na tua casa e vai durar no mínimo 25 anos. Pode durar muito mais que isso. Só que a eficiência, aos poucos, com o passar do tempo, vai diminuindo. Pouco, mas vai diminuindo. Então, foi comprovado por A mais B que geração fotovoltaica, mesmo com um impacto indireto não muito pequeno, ele gera muito menos impactos na sua vida útil em comparação, por exemplo, uma usina elétrica que queima carvão mineral. Tá? Então, análise do ciclo de vida, você consegue averiguar, né, o impacto ambiental desde o seu berço até o túmulo. É um termo muito bonito que eles usam, do berço ao túmulo. Quando falo do berço, né, a extração dos recursos naturais para produzir
para produzir aquela planta, né, aqueles equipamentos, aqueles produtos, até o seu descarte. Aí descarte, dependendo da situação, é um outro problema. Por quê? Porque tem equipamentos, materiais que não são recicláveis. Tá? Por exemplo, se for pensar aí no descarte das placas, das células fotovoltaicas, até onde eu sei ainda não existe uma tecnologia para permitir a sua reciclagem. Até onde eu sei, tá? Porque pode ser que já tenha. Bom, então, isso é análise do ciclo de vida, tá? O impacto durante a sua produção, construção, operação, manutenção e seu descarte, tá? Agora você pode imaginar, por exemplo, como é que seria numa central nuclear, em que há um grande impacto na construção, um grande impacto na operação e até mesmo no seu descomissionamento, né? Que seria aí a destruição da usina nuclear, que é algo também extremamente complexo, tá? E é isso. Análise de ciclo de vida é isso. Então pode falar em foi emitido tantas toneladas de CO2 por energia gerada. Foi usado tanto de material não renovável por energia gerada. Ou até mesmo, né, tanto de emissões ou tanto de material por potência instalada. Você pode fazer pesquisa dessa maneira. Tá? Só que antes disso tem que fazer uma análise profunda também das matérias-primas, antes de, como falei, né, antes da análise de ciclo de vida da usina, tem a análise de ciclo de vida do concreto, da areia, da brita, da argila, do ferro, do cobre e assim por diante. Tá bom? E até mesmo pode fazer uma análise, uma separação, né, entre recursos renováveis e não renováveis, minerais e energéticos, né? Por quê? Porque eu estou falando isso? Porque você vai extrair a areia, a brita, a argila das jazidas, mas como é que vão ser transportadas até a usina? Por caminhões. O caminhão usa óleo diesel ao queimar gera gases poluentes, né? Material particulado, CO, CO2, NOx, SOx, assim por diante. Então, uma análise bem profunda, tá? E até mesmo é impacto causado, de certa forma, pelos funcionários que trabalham na sua construção. Tá bom? E existem várias outras medidas para averiguar os impactos ambientais de um produto, processo, serviço, tá? Enfim, né? É a mesma coisa, por exemplo, perguntar, né, qual que causa mais impactos ambientais? Um livro, papel, ou você vê um e-book? Em vez de comprar um livro, você vê o mesmo livro, só que em PDF. Tá? Você pode fazer análise de ciclo de vida do livro e também, de certa forma, do computador. Tá? Porque o PDF, o arquivo em si, praticamente não vai causar impacto ambiental nenhum, teoricamente. Aí pode até fazer uma análise mais profunda, né? Por exemplo, agora em época de pandemia e tal, aumentou muito as vendas pela internet. Então, vou comprar o livro pela internet. Então, pode calcular até a emissão durante seu transporte. Desde só a produção lá da fábrica até a transportadora, do transportador até a tua casa. Então, vocês viram que tem muito pano para manga, tem muito estudo, tem um campo enorme para trabalhar, tá? Envolvendo várias áreas, tá? Desde profissionais de ciências biológicas, biotecnologia, engenheiros em geral, físicos, químicos, assim por diante, tá? Então, são muitos profissionais que trabalham com essas medidas aí, por exemplo, análise do ciclo de vida. E quando falamos em energia, já é algo um pouco mais profundo, né? Juntando, claro, né, os conceitos da análise do ciclo de vida, só que leva em consideração a energia, que chama também de energia embutida. Talvez o energia com letra M vem de embutido, ou incorporado também, né? Embora não tenha letra M na palavra incorporado. Mas como falei no começo, levando como base, quando começou os estudos de energia, né, levaram como base o Sol. Então, por exemplo, aquela história lá, né, de 200 mil unidades de energia da radiação solar conseguiu uma unidade de energia para produzir etanol, porque o etanol vem da cana. A cana depende da fotossíntese, da radiação solar para se desenvolver. Tá? Assim, e claro que é um assunto mais profundo, mas também tem um campo enorme.
porque conseguiram até elaborar, né, estudos energéticos em cima de serviços, por exemplo, na área de turismo. Você pensa, pô, mas o que, que tem a ver, né? Na área de setores diversos, assim, da área de ciências humanas, tá? E dentro da energia existem várias subunidades que tem essas aqui, mas tem muito mais do que essa aqui. Esse aqui são apenas alguns exemplos. Por exemplo, que eu falei, né? Transformidade seria o quê? A relação entre a energia que entra numa área produtiva, num processo, em relação ao seu produto final. Que dei exemplo do etanol agora, né? Para produzir um joule de energia de etanol, precisou de 200 mil joules de energia do sol, tá? Que bateu lá a radiação solar que atingiu as folhas, gerou uma pequena parte da energia virou biomassa, né? Enfim, né? Que eu tinha falado anteriormente. Aí, por exemplo, tem energia específica, podemos pensar, né? A energia que é a energia do sol, energia do sol por massa da planta desenvolvida, massa da biomassa, massa da lenha, massa da palha, massa do bagaço, né? Fluxo de energia, quando falamos em fluxo, é pensando aí um período de tempo, geração uso da energia pelo período de tempo. Se pensar na área econômica também, né, energia por unidade monetária. Esse é bastante interessante porque você pode comparar duas ou mais atividades, até mesmo atividades concorrentes, tá? E vamos dar um exemplo. Você pode fazer o estudo energético comparando a produção de uma garrafa de água usando plástico 100% vindo do petróleo, de derivados de petróleo, com outro que parcialmente vem de matéria-prima renovável. Até falo parcialmente porque até onde eu sei não existe garrafa 100% renovável, porque o PET, uma parte dela vem, obrigatoriamente vem de algum derivado de petróleo, que acho que é o ácido acho que é ácido fitálico, se não me engano é isso. Mas em compensação, né, parece que de garrafa, uma parte do PET pode vir do polietileno proveniente do etanol, se não me falha a memória. Mas, enfim, é possível fazer a comparação entre dois processos de produção diferentes que geram o mesmo produto. Vamos supor, né, um 100% não renovável e outro parcialmente renovável. Aí você pode fazer a análise energética dos dois e verificar qual é o maior impacto. Qual que teve a maior ou menor transformidade, ou também maior ou menor energia por unidade monetária. Tá? Porque assim, você pode, falando em recursos monetários, né, você pode, o que é natural fazer uma comparação dos custos de produção entre um e outro. Até onde eu sei, usando matérias-primas parcialmente renováveis é ainda mais caro, mas tem uma atratividade muito grande no mercado, tá? Exatamente por ser parcialmente renovável. Então você pode fazer esse cálculo, quanto de energia consumiu pela renda gerada daquele produto durante o seu processo de produção. Por que eu estou falando isso também? Porque existem alguns produtos e que passam por vários processos, como por exemplo a produção de polímeros, porque extrai-se o petróleo vai para a refinaria, passa por trocentos processos dentro da refinaria, aí gera uma matéria-prima que é vendida numa indústria e que às vezes essa indústria gera uma outra, que gera uma outra, até chegar ao plástico. E às vezes esses produtos e essas matérias-primas não foram geradas no mesmo local. Tá? Porque tudo bem que a vantagem de uma refinaria, né, atrai várias indústrias ao redor. Então, muitas vezes, alguns produtos são gerados na mesma região, na mesma cidade, no mesmo parque industrial. Mas tem produto que é gerado na cidade X, ou até mesmo no país X, é depois levado para outro, depois levado para outro. O consumo de combustível aumenta muito. E as emissões também. Tá? Às vezes, porque para produzir aquele produto, uma das matérias-primas é importada. Então, vocês imaginam aí o que pode ser trabalhado, o que pode ser averiguado. Vamos dar outro exemplo? Produção de remédios. Por exemplo, remédios genéricos. Produz remédio genérico no Brasil, mas muitas das matérias-primas vêm da Índia, por exemplo. Tá? Aí você pode comparar, por exemplo, o processo de produção da dipirona comparando com o do paracetamol, comparando de outros analgésicos.
Mas tem matérias-primas, vamos supor que um dos remédios, todo 100% da matéria-prima das matérias-primas são nacionais, mas tem outro remédio que tem várias matérias-primas importadas. Você pode fazer análise do ciclo de vida, até mesmo cálculo de energia, para verificar, né, o quanto de recursos naturais cada um necessitou. Quantidade de recursos naturais, de energia, de calor, de matéria-prima por grama do medicamento. Tá? Aí, substituindo medicamento, você pode jogar isso na geração de energia elétrica. Tá bom? Então, eu mostrei isso aqui, né? Mas vou mostrar mais alguns exemplos, tá? Porque pode ter soado aí muito sucinto, pode ter, enfim. Aqui, né, antes de dar exemplos de publicações, né? Só voltar aqui, né? O que eu quis dizer com isso? Fala em proporção de energia líquida, mas é algo assim. Vamos dar um exemplo aí, gás natural. Aqui está número 40, positivo. 40, positivo, né? Porque a partir desse traço preto é tudo negativo. Onde eu quero chegar? De 40 unidades de energia que tem lá naquele gás natural pronto para ser consumido. Por exemplo, o gás natural que chega na turbina a gás, o gás natural que chega no motor do carro, ou no gás natural que chega na boca do fogão. Fogão doméstico, né? Porque tem algumas cidades do Brasil que possuem redes de gás natural para fins domésticos. De 40 unidades de energia que tem no gás natural que chega para estar pronto para ser consumido, foi necessário consumir uma unidade de energia para prospectar na jazida, transportar, tratar nas UPGNs, unidades de processamento de gás natural, e transportar até o seu consumo. Tá? Então foi o quê? De novo, 40 unidades de energia embutida no gás natural por uma unidade de energia que foi utilizada no processo. Por isso que aqui 40, positivo. Outro exemplo, aqui está hidroeletricidade região montanhosa. Menos de 10, vamos colocar 9. Mesma coisa. De 10, de 9 unidades de energia. 10 unidades de energia. Assim, eu estou falando de energia com N, mas também pode falar energia com M. Tá? Então, vou voltar a falar energia para não criar confusão. De 10 unidades de energia que foram utilizadas, desculpa, de 10 unidades de energia que tem na energia elétrica gerada pela hidroeletricidade, foi necessário uma unidade de energia durante a construção da usina e durante essa operação. Tudo bem que durante a operação o consumo é baixo, mas olha só, a diferença entre análise do ciclo de vida e energia. Na análise do ciclo de vida, eu falei muito de consumo dos recursos naturais, né? Os recursos os minérios, os minerais, o consumo do óleo diesel para os caminhões para transportar todos esses recursos, por exemplo, o aço para produzir as turbinas, o cobre para produzir os geradores, enfim. Só que na energia, dando exemplo da hidroeletricidade, é levado em consideração a energia do sol que foi utilizada para evaporar a água dos rios, dos mares, tá? Então aquela energia, né? E claro, né? Para evaporar consome-se muita energia. Só vocês pensarem aí, né? Você coloca lá uma panela com água e esquece, né? Esquece, evapora toda a água. Aí vocês imaginam o quanto de energia que foi consumida, que foi desperdiçada, né? Então, por exemplo, você pensa análise do ciclo de vida durante a operação de uma usina, o impacto é baixíssimo, é verdade. Análise do ciclo de vida. Agora, a energia não. Energia por quê? Porque para cair água, para ter a água caindo com o sabor da gravidade, você precisa consumir o sol, né? Precisa gerar calor. Desculpa, gerar calor. O sol fornece a radiação para evaporar a água, aí o vapor, né, mais leve vai para cima, forma-se as nuvens, forma-se as chuvas que alimentam as bacias hidrográficas. Então, durante a produção, a geração elétrica, tem a energia que foi necessária para que a natureza realizasse aquele processo. Para que a natureza possibilitou, né? A natureza, por esse caso, a natureza possibilitou a evaporação da água e depois a formação dos rios, né? Aí a chuva cai no ponto mais alto de uma região e aí, né? O rio vai diminuindo a sua altitude, aí o homem cria-se a hidrelétrica aproveitando aí, né?
porque tem muitas hidrelétricas por aí, né, que foram construídas perto de cachoeiras, quedas d'água e tal, e essas quedas d'água, cachoeiras foram alagadas, né, para formar a diferença altimétrica. E a impressão, pelo menos na teoria, a impressão que dá é que é um estudo mais difícil, mais aprofundado do que a análise do ciclo de vida, né? Então, energia é análise do ciclo de vida mais o quanto que o Sol precisou para gerar aquele produto, aquele serviço, né, desenvolvimento de um determinado processo, que é algo que, obviamente, na análise do ciclo de vida não conta. A análise do ciclo de vida não conta aquilo que é renovável, aquilo que a natureza proporcionou, tá? No caso, o Sol. Então, voltando aqui, né, hidroeletricidade, a cada mais ou menos 9 unidades de energia que estão embutidas na energia elétrica, né, que é o insumo energético de melhor qualidade, né, o produto pronto, né, que é algo que a natureza não produz, né, a cada 9 unidades de energia, foi necessário uma unidade de energia para realizar o processo, né, que é a energia que foi consumida durante a construção e também a energia consumida durante a operação. Tá? E aí vocês estão vendo aqui que 9 positivo, né? Tá no lucro. Agora, vamos colocar aqui energia térmica do oceano. Por que ela é negativo? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas essa tal energia térmica do oceano é a geração de energia elétrica utilizando água fria do fundo do oceano com água mais quente no nível mais raso. Que a água do fundo, quando falo fundo vamos supor, 1.000 metros de profundidade, a água está lá a 10, 5 graus positivos. Ao passo que a água lá em cima está a 25, 30 graus. É possível gerar energia com uma diferença de temperatura tão pequena? Sim, é possível, só que o processo é muito complexo. Atualmente é inviável. Mas já até a década de 70 a 80, foi instalado, por exemplo, no Havaí, que é lá no Pacífico, principalmente países insulares, tá, como alternativa ao uso do óleo diesel em centrais termoelétricas. Só que depois surgiram tecnologias mais simples, como geração fotovoltaica, eólica, então com o passar do tempo essa energia térmica do oceano foi tornando inviável, porque exige-se muitos recursos, equipamentos, muita mecânica por trás para gerar tão pouca energia. Tá? Eu tenho vídeos lá no meu canal, né, que fala sobre isso, que é uma tecnologia chamada OTEC, OTEC, tá, de uma disciplina que eu já dei, que é Novas Tecnologias para a Transformação da Energia, que lá explico com mais detalhes como funciona esse processo. Onde eu quero chegar? Para produzir uma unidade de energia em forma de energia elétrica, precisou-se de muita energia para isso, né? Fugindo um pouco de energia, outro exemplo, para produzir, por exemplo, 1 gigawatt-hora de energia por parte dessa energia, essa tecnologia OTEC, né, que é Ocean Thermal Energy Conversion, né, conversão de energia por energia oceânica. Para gerar, 1 gigawatt-hora de energia, foi necessário mais de 1 gigawatt-hora de energia durante seu processo, porque consome-se muita energia, por exemplo, para bombeamento da água alta a grandes profundidades. Tá? Necessitou-se de utilizar muitos recursos naturais, muito material, metais, por exemplo, aço, ferro, enfim, para instalar uma usina muito grande para gerar pouca energia. Então, por isso que está negativo. Não estou dizendo que o fato de ser negativo é inviável economicamente. Não é isso que eu quero dizer. Tá? Outra coisa também, tem alguns dessas fontes aqui que atualmente são positivos, mas nada impede que no passado eram negativos. Por exemplo, etanol de biomassa. Claro que tem que ver que biomassa é essa. Uma coisa é estudar etanol de milho, outra coisa totalmente diferente é estudar etanol de cana. Mas será que no passado recente esse etanol de biomassa estava aqui embaixo? Possivelmente sim, né? Porque a tendência, né, com o aumento da eficiência dos processos agronômicos, quando falo isso, né, aumento da eficiência lá
lá na fazenda, né? Uma hora é produtividade. Com o aumento da produtividade, o aumento da eficiência industrial, a tendência é subir. É subir. E quando eu falo etanol de biomassa negativo, aqui está positivo, mas se eu falasse negativo, se fosse negativo, não estou dizendo que é inviável economicamente, mas a situação é o seguinte, de novo, né, para uma unidade energética, energia embutida, energia incorporada no etanol, foi necessário mais de um durante seu processo, e inclusive a radiação solar incidindo nas plantas. Aí é muito mais fácil, dependendo da planta, ser negativo, né? Tanto que aqui está positivo, mas próximo do zero. Tá? Porque, de novo, para produzir etanol, precisa de radiação solar para desencadear a fotossíntese. Tá? Vocês estão vendo aí a complexidade da parada aí. Né? Então, assim, claro que eu não vou cobrar cálculos. O intuito não é esse, tá? Porque estudo da energia é algo muito mais complexo do que isso, tá? Mas o que é importante mostrar para vocês é o quê? Comparações. Qual que gera mais, qual que necessitou de mais recursos da natureza? Por exemplo, floresta madura ou plantação florestal? O que mais? Etanol de biomassa ou petróleo do Oriente Médio, né, por consequência seus derivados. Aqui, do outro lado, fissão nuclear ou fusão nuclear? Porque no caso da fusão nuclear, que eu até já expliquei, né, ainda é um sistema que ainda é viável economicamente, né, porque consome-se muita energia no processo, consome-se muitos materiais altamente avançados, muitos materiais específicos, sofisticados, tal que por trás geram um grande impacto ambiental. Tá? Então, no final das contas, gera-se pouco para tanto trabalho, tanto esforço que teve. Ainda é assim, mas nada impede que daqui a algumas décadas ele torne-se mais eficiente. Tá? Que eu falei agora há pouco, né, para o sistema de arrefecimento, porque gera muito calor na fusão nuclear. Então, para diminuir, né, arrefecer, tirar esse calor excedente do processo, consome-se muita energia, né? Porque para tirar calor precisa de sistemas de refrigeração, ar-condicionado, ventilação, tal. Não tem jeito, tá? Mesma coisa, por exemplo, né, para produzir um lápis você precisa de uma árvore inteira, tá? Exagerando aí, né? E fissão nuclear não é muito diferente, só que no positivo. Aí agora outra questão, né? Por que a grande maioria dos recursos naturais, energéticos, melhor dizendo, estão aqui no muito diluído e apenas fissão e fusão nuclear está muito concentrado? Vocês estão vendo aqui que no eixo X não tem valores, não tem seta. Desculpa, não é que não tem seta, não tem valores. O intuito aqui, de novo, não é calcular, não é determinar valores. Tá? O fato de estar alguns recursos em um lugar ou outro é mais assim por dedução. Tá? De novo, é bom para comparar uma coisa com a outra. Por exemplo, lenha proveniente de floresta nativa e lenha proveniente de eucalipto plantado, né? Ou etanol do milho, etanol da cana. Bem provável que o etanol da cana esteja acima do etanol do milho. Gasolina ou etanol da cana? Carvão mineral ou carvão vegetal? Corinthians ou Palmeiras? Brincadeira, né? Mas assim, comparando dois concorrentes, tá? Então, voltando aqui, por exemplo, fissão nuclear e fusão nuclear são usados pequenas quantidades de matéria-prima para gerar energia equivalente a toneladas de carvão, a toneladas de petróleo, a toneladas de lenha. Por isso que ele está do outro lado. Tá? Então, assim, por exemplo, algumas cápsulas de urânio que dá menos de 1 quilo gera tanta energia que toneladas de carvão. Então, é uma boa comparação. Aí está falando muito assim de concentração de energia. E por grama, por volume, litro, por exemplo. Tá bom? Não sei, aqui, por exemplo, já falei, né? Esse M joules solares por joule é a transformidade. Porque a eletricidade é um produto pronto, é um produto final. Você pode fazer, por exemplo, análise energética na cadeia alimentar. Pode comparar, por exemplo, colocar aqui uma planta, por exemplo, milho. Pode colocar aqui um coelho, né, que é
animal primário, até chegar à cobra, que imagino que esteja no topo da cadeia alimentar. Tá? Outra coisa também, né, fugindo um pouco de energia, né, na área de zootecnia, por exemplo, fala-se muito da produtividade do animal em criação, né? Por exemplo, para produzir 1 quilo de frango, foram necessários quantos quilos de alimento? Vamos dar o exemplo aí, né? Para produzir 1 quilo de frango foram necessários 3 quilos de milho. Tá? Também tem essa medida aí, né? Então, ainda sobre energia, vocês estão vendo aí desde valores muito grandes aqui no começo até chegar o valor final aqui, número 1, por exemplo. Desculpa, aqui. Aí, ó, eu falei agora, né? Consumidor primário, secundário, terciário. Desde o coelho até uma cobra, por exemplo. Né? E os desenhos, e os, como é que se fala, né? Os diagramas na área de energia são mais ou menos dessa forma. Por exemplo, aqui, né? Um joule de trabalho humano. Né? Aí vai, uso de energia elétrica para produzir trabalho, mas antes disso, produção de matéria orgânica. Produção de matéria orgânica nos ecossistemas, produção geológica de carvão é algum trabalho muito mais complexo, né? Porque tem que definir, né, a origem do carvão. Segundo os especialistas, os geólogos, os paleontólogos também, o carvão foi gerado através de soterramento de florestas antigas há 400 milhões de anos atrás. Ninguém estava lá para saber, né? Mas para isso tem que definir que foi isso mesmo. E aí, a partir daí, conseguiram lá desenvolver formas, né, de obter essa energia para gerar o carvão mineral, né? Porque diretamente, se for pensar dessa forma, carvão é um recurso proveniente do sol, né? Porque era uma floresta. Então, aqui da produção da matéria orgânica, depois a produção do carvão, depois a sua extração, transporte e a sua combustão, né, para gerar calor e energia elétrica, precisou de 1 joule de energia, mas antes disso precisou de 10 milhões de joules solares, que é o quê? 10 milhões de unidades solares lá para gerar fotossíntese e tal, a biomassa da antiga árvore, né? Só que no meio do caminho, né, tem o quê? A inserção e introdução de mais alguns esforços. Por exemplo, MIS, inserção de materiais e serviços. E esses materiais e esses serviços também têm seus valores. Então, não tem apenas 10 milhões de joules solares, mas também tem algumas unidades de energia que entraram no processo. Então, não é apenas 10 mil. Vamos supor que isso aqui seja mais 1 milhão, mais 1 milhão. Então, no total, não vai ser 10 que entrou, vai ser 12. Tá? Supondo. Tá? Tudo bem que o cálculo aqui está baseado apenas no que está aqui, né? Vai dando exemplo aí, né? Então, por exemplo, aqui exceção de materiais. Como assim? Para a construção da usina. É o concreto que foi usado para levantar as paredes, para fazer estrutura, é o aço que foi usado para construir a turbina, é o cobre que foi usado para as bobinas para a confecção do gerador, e o serviço é o quê? Os especialistas que foram lá fazer o projeto, que foram confeccionar os equipamentos e montar esses equipamentos. Além de realizar o quê? Todo o serviço de comissionamento, isto é aquele processo antes da geração e da geração e injetar a energia elétrica na rede. E aqui, durante a sua produção, também pode entrar mais algum material para manutenção, por exemplo, lubrificantes e mais serviço, porque você vai construir a usina, vai ter que ter pelo menos uma pessoa ou outra para manter, para tocar a usina. É difícil, porque aborda-se uma quantidade enorme de variáveis. Tá bom? Bom, já mostrei, né, que os valores de transformidade são maiores aonde? Em produtos prontos, energia elétrica, o combustível já pronto, o serviço já totalmente executado e assim por diante. Tá? Eu vou compartilhar mais alguma coisa aqui para vocês ainda sobre este assunto, que eu peguei aqui que eu peguei, né, eu confesso, né, peguei na internet mesmo, tá? Deixa eu abrir aqui. Por exemplo, né, eu tenho onde é que eu encontro material, né, para saber mais informações sobre energia? Olha, até mesmo no Wikipedia você encontra um material assim até abundante em português, tá?
não tenho vergonha de falar, né? Nossa, Wikipedia, mas assim, só para início, né? Iniciação. Então, aqui, por exemplo, né? Energia é toda energia necessária para o ecossistema produzir um recurso. Energia material, serviço da natureza, serviço humano. Tá? Que é algo que, por exemplo, na análise do ciclo de vida nem sempre é computado. Tá? É chamado de energia incorporada, também de memória energética, enfim, né? Então, assim, quando começou, era mais sobre usando recursos naturais, mas depois inseriu aí na área de economia. Tá? Que mais? Quando fala sobre antes de assim, durante o seu desenvolvimento, né, seu estudo de energia, é comum fazer, por exemplo, um diagrama, né, que nem que que nem eu mostrei, né? Acabei esquecendo de fechar essa aqui. Ah, às vezes pode ter desde um diagrama bem simples que eu mostrei agora, até diagramas mais complexos, como esse aqui que eu vou mostrar. Tá? Deixa eu ver se aqui, por exemplo, você pode fazer sobre a economia de uma cidade e fora dela, da sua região. Dentro da cidade tem comércio, tem indústria, tem serviço de infraestrutura, tem as próprias pessoas, governo e resíduos. Fora dela, fora da zona urbana, agricultura, ecossistemas, isto é, extração dos recursos da natureza. Extração de água para abastecimento, por exemplo. E essa cidade, essa região, ela pode gerar recursos para fora ou absorvê-los. Por exemplo, importar combustível, importar bens, importar serviços, mas da mesma forma também pode exportar combustível, bens e serviços e imigração. Mas também pode ter imigração. Imigração quando a pessoa vai embora, imigração quando vem. E junto isso, os recursos naturais, como chuva, ventos e sol. Então, por exemplo, o sol é uma grande fonte de energia, mas o combustível pronto, os bens e os serviços também. Tá? Então, você pode fazer um balanço, desde a energia que entrou e a energia que sai. Tá? Isso aí, no caso, diagrama energético de uma cidade e seu contexto regional, porque lá dentro tem todos esses recursos aqui, né? Comércio, indústria, infraestrutura, pessoas, etc. Né? Green space, né? Espaços verdes, tá? Se for o caso. Aí, como falei, né? Pode levar isso em qualquer situação, né? Quem é biólogo, quem é biotecnólogo, pode trabalhar isso em cima de recursos naturais, que nem eu falei lá da cadeia alimentar. Quem é, por exemplo, engenheiro, então pode pensar numa indústria em que vai entrar matérias-primas e gera produtos. Quem atua na área de geração elétrica, mesma coisa. O produto final é eletricidade, mas tem a matéria-prima por trás. Bom? Ah, ah, deixa eu fechar aqui que vai ficar mais prático. Então, por exemplo, esse trabalho aqui, ó, Balanço de Energia do Brasil, o que é isso? Tem um vídeo que eu comecei a fazer, né, que é falando sobre o balanço energético nacional, né, que é o quanto de energia entra e quanto que sai, né, de, por exemplo, petróleo e derivados, e quanto que sai, por exemplo, de eletricidade, enfim, dá para fazer algo também sobre isso, balanço de energia. Aqui até o nome aqui do Vitor Comar, que é professor lá da FCBA, da FGD. Então, por exemplo, aqui fala sobre balanço energético do Brasil, balanço energético nacional. Olha só, bem usando dados desses anos aqui. O que que acontece? Para você fazer o balanço, você tem que pegar trocentos dados de balanços preliminares. Né? Por exemplo, eu vou fazer lá o balanço da produção do cimento, então tem que fazer o balanço da produção das matérias-primas do cimento. Ok? Então, só para mostrar aqui a tabela, por exemplo, né, eu imagino que eles devem ter pego de outras fontes, outras referências, esses valores aqui. Então, por exemplo, recursos naturais renováveis, vamos colocar aqui vento. Aqui. O fluxo de vento no Brasil, 2,7 vezes 10 elevado a 18 a unidade de energia, né, que é EM joules. Então, no Brasil, nesse ano, teve tanto desse de energia. É um valor grande, né? 2,7 vezes 10 elevado a 18.
né? Só para ter uma ideia, né? 2,7 vezes 10 a sexta é 2 milhões. Então você imagina aí os, a grande quantidade, os grandes números que estão envolvidos, né? Isso em energia, depois transformidade, né? 6,23 vezes 10 a 2, né? No caso, 623. Tá? Então é isso. E aí tem o que é bem interessante, talvez até mais palpável, né? O quanto de energia, desculpa, o quanto de recursos financeiros foram gerados graças ao vento em um determinado ano. Tá? No caso aqui, 3,92 vezes 10 a oitava, 392 milhões de dólares, tá? Que o vento proporcionou para a economia do Brasil em 1996. Mas como? Ah, usou-se o vento para geração elétrica, geração eólica. Aí em 1996 ainda praticamente não existia isso no Brasil ainda. Mas conseguiu fazer conseguir a proeza, por exemplo, por exemplo, se levantou esse valor aqui, é bem provável que conseguiram fazer o cálculo dos benefícios, por exemplo, do vento na navegação, porque os ventos são usados, né, por barcos, tal, para navegar, para economizar combustível, né, etc. Também conseguir o valor econômico dos moinhos que vai para moer grãos para algum pequeno processo industrial, usando os ventos. É difícil de calcular? Eu penso que é dificílimo, porque tem que levantar dados ponto a ponto. Algo mais palpável aqui, ó. Hidroeletricidade, valor macroeconômico. Aí é bem provável que seja muito maior que o do vento. 1,23 vezes 10 elevado a 11 dólares por ano. Aí já entra na casa dos bilhões, né? Tá bom? E assim vai, né? Então, assim, tem energia, né, em diversas atividades, pecuária, pesca, agricultura, pecuária, pesca, produção de lenha, silvicultura, né, que é a florestas plantadas, e assim por diante, tá? Também energia de recursos não renováveis, por exemplo, minério, né, que não tem nada a ver com o sol, mas conseguiu fazer esse cálculo. No final das contas, levantou-se o PIB, PIB energético, né? O tanto de renda, né, foi gerado aproveitando todos os recursos energéticos possíveis. Tá? Então, aqui, razão energia por dinheiro, aqui colocou aqui, ó, 4,82 vezes 10 a 12 unidades de energia, né, solares por dólar. Onde eu quero chegar? É o quanto de energia que precisa para gerar uma unidade monetária, dólar, real, que seja. Né? Colocou dólar, né, porque nos anos anteriores aí não era real, né, eram outras moedas. Então usou o dólar como referência. Se fosse atual, é mais fácil usar real. Então, isso é interessante porque para mostrar que precisa de muitos recursos para gerar uma determinada renda, uma unidade monetária, um dólar, um real. Aí dá para comparar, por exemplo, qual que necessita de mais recursos naturais? Produção de óleo de soja ou produção de óleo de milho? Está na moda agora, né? Óleo de coco, por exemplo. Qual que precisa mais de recursos naturais pela renda gerada? Óleo de soja ou óleo de coco? Só que, por exemplo, vamos supor que para a produção do óleo de coco precisa de tanta energia quanto de soja, só que o óleo de coco é muito mais caro. Então, pode se tornar aí até um valor bem menor óleo de coco. Por quê? Porque aqui porque energia pela renda gerada. Um litro de óleo de soja, sei lá, R$ 4. Um litro de óleo de coco já é, sei lá, 2, 3 dezenas de 20, R$ 30 por litro, vamos supor. Tá? Então, por isso que ele também é usado na área econômica, para verificar aí, né, o tanto de recursos que foram necessários para gerar uma determinada renda. Tá? Nós estamos falando de energia no Brasil, né? Então, claro que um diagrama como esse vai ser algo extremamente complexo e grande, como vocês estão vendo aqui. É muita coisa entrando, é muita coisa saindo. Porque o Brasil importa e exporta alimentos, importa e exporta recursos energéticos, importa e exporta minérios. Entra gente, sai gente. Tá? Forma-se, tem as chuvas que entram, né, dentro do sistema, os ventos, o sol. Tá? Até mesmo colocar energia na área da cultura.
Por exemplo, né, cultura entrando e saindo, como é que seria, né? Ah, sei lá, importação e exportação de livros, vamos supor, importação e exportação de filmes, novelas, e também, né, geração de resíduos. Aqui é o que eu falei, ó, fluxo migratório, né? Por isso que, ó, seta e ambos os lados, né? Imigração e emigração. Serviços, transações econômicas. Ah, um estrangeiro vindo para cá oferecendo serviço, ou ao contrário, o brasileiro fornecendo serviço para o exterior. Tá bom? Então, esse aqui é exemplo de energia. De novo, eu não vou cobrar cálculos, nada disso, porque isso aí é um estudo extremamente longo, mas dá para fazer, por exemplo, uma análise de energia, levando em consideração o uso de recursos renováveis, recursos não renováveis, recursos importados, recursos nacionais, minerais ou vegetais ou animais, de origem animal, enfim, tá? Então, é isso aí que eu queria mostrar para vocês sobre energia. Mas, como falei, existem outras unidades de impactos ambientais, né? Falei no começo do vídeo sobre análise do ciclo de vida. Tem o que eu não falei, que eu vou falar agora sobre. Tem um que chama. É, cara, deu um branco aqui. Mas tem um que é um balanço, que é a relação entre emissões. Uh, ai, emissões evitadas. Uma hora eu vou lembrar, mas tem uma que é, por exemplo, energia embutida no combustível sobre a energia consumida proveniente de combustíveis fósseis. Por exemplo, a produção de etanol no Brasil. A produção de etanol no Brasil, ela vem, boa parte veio da cana, né? Está crescendo aí, por exemplo, a produção de etanol de milho. Mas vamos falar especificamente do etanol da cana. Atualmente no Brasil, claro que depende da usina, depende da região, mas em torno de 9 a 12, a cada 9 a 12 unidades de energia embutidas no etanol, para produzir 9 a 12 unidades de energia do etanol, é necessário uma unidade de energia que está no óleo diesel. Mas aonde? O óleo diesel consumido pelos caminhões para transportar cana, para transportar o etanol e também para as colheitadeiras. Então, uma proporção aí de 9 a 12. Tá? Desculpa, esqueci o nome, né? Mas deixa eu procurar aqui. Mas acho que chama de balanço energético, balanço de energia. Não, tá? Bom, quando for encontrar, eu mostro para vocês outro vídeo pelo WhatsApp. Mas o que importa, né? É o conteúdo. No caso do etanol da cana, 9 a 12 unidades de energia embutidas no etanol, que está lá no poder calorífico do etanol, sobre uma unidade de energia que foi necessário usando o combustível fóssil, que é o óleo diesel do caminhão. Ah, por exemplo, se o caminhão deixar de usar óleo diesel, usar só biodiesel, aí você tem que pensar também no consumo de óleo diesel necessário na cadeia do biodiesel, tanto na produção da soja, por exemplo, quanto na produção do biodiesel. Mas com certeza esse valor sobe, né? Porque a quantidade de combustível fóssil diminui consideravelmente. Vamos fazer uma comparação. Eu falei 9 a 12 aqui no Brasil, só que nos Estados Unidos não chega a 1,5. Por quê? Porque as usinas de cana, desculpa, as usinas de etanol de milho, elas utilizam, inclusive, recursos não renováveis. Pode soar como um absurdo, né? Por quê? Porque aqui, né, vamos dizer que o etanol da cana, etanol brasileiro, é praticamente 100% renovável. E toda a sua cadeia de produção. Agora, nos Estados Unidos, não. Porque, assim, para etanol da cana, para produzir etanol da cana, utiliza-se como principal combustível o bagaço da própria cana. Já o milho não tem uma biomassa para dizer que é sua para ser usada na usina. Então precisa de um recurso externo. Lá nos Estados Unidos eles usam gás natural, por exemplo, para o processo industrial da produção do etanol do milho. E também consomem, eles compram energia elétrica. E a matriz elétrica dos Estados Unidos, boa parte dela vem do carvão. Tá? Se não me engano, 50% da energia elétrica produzida nos Estados Unidos vem do carvão e também do gás natural. Então, o etanol do milho ele é muito criticado por ser um recurso renovável apenas de fachada, na minha opinião. Tá? Então, o balanço aí chega a 1,5, mas já teve estudos mostrando que é menos de 1. Tá? Aí você pode fazer esse mesmo estudo também com o biodiesel da soja brasileira, com o biodiesel da óleo de palma da Indonésia, por exemplo. Tá? É bom para fazer comparações. Da mesma forma, a análise de ciclo de vida e energia também é muito bom para fazer comparações.
Tá? Aí tem outros estudos, outras análises também, né? Teve uma hora que eu falei assim, para produzir 1 gigawatt-hora de energia elétrica para aquela usina. Quanto de energia elétrica ela precisou para o seu processo? Geralmente, né, um valor sempre muito positivo. Geralmente gera-se muito mais do que consome. Tá? Então, é isso. Mas existem outras variáveis da parte apenas ecológica, né, da área de engenharia ambiental, mas também tem outras assim na área de engenharia mesmo, mecânica, elétrica, de energia, tá? Algo mais específico do próprio equipamento, da própria máquina ou também da própria usina. Tá? Bom, a partir desses dados aqui, eu espero que tenha tido uma maior compreensão sobre esse assunto, que admito, é um assunto complexo mesmo. Tá? Mas fique tranquilos que eu não vou exigir muito mais que isso, não. Também nem posso, né? Não é o foco da nossa disciplina. Tá? É isso aí. Vamos partir para o próximo vídeo.